Bom, pessoal, dando sequência aqui então às nossas aulas de marketing e vendas dentro da drenagem urbana, nós chegamos num ponto muito importante, tá? Que é o ponto da lista de prospecção, ok? Talvez você já tenha ouvido falar nesse termo alguma vez, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse termo, talvez você já tenha a sua lista de prospecção já preparada, já organizada, já atualizada, ou talvez você não tenha uma lista, né, preparada, organizada, atualizada, mas você tem ali uma rede de contatos, né, que estão aí dispersos muitas vezes aí no seu trabalho, mas que acabam passando também por essa visão de prospecção. Então a gente vai entender um pouco melhor nessa aula o que é uma lista de prospecção, né? O que deve conter nessa lista de prospecção? Por que criar uma lista de prospecção? Tá? Quais são os principais motivos para você gastar o seu tempo criando e atualizando a sua lista de prospecção? Porque hoje em dia o nosso tempo ele é muito escasso, né? Então, alguns falam que tempo é dinheiro, né? Mas na verdade tempo é vida. Imagina se você vai viver 100 anos da sua vida, se você gasta 1 hora da sua vida, dos seus 100 anos, fazendo alguma atividade, né, você consumiu uma fraçãozinha da sua vida fazendo aquilo. Então é importante entender o porquê vocês vão precisar gastar um tempinho aí para criar essa lista de prospecção, qual que é a importância dessa lista e, por fim, como que nós vamos colocar a mão na massa para que você possa sair dessa aula com todo o direcionamento de forma clara, para que você tenha ferramentas em mãos para montar a sua lista de prospecção, ok? Então, esse daqui é o tema específico dessa aula, para que a gente possa desenvolver aqui com vocês, beleza? Eu separei, então, nessas 3 etapas, pessoal, o que é uma lista de prospecção, por que criar uma lista de prospecção e como criar essa lista. E nós vamos iniciar pelo início, né? Pelo começo, ok? Então, o que é uma lista de prospecção? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, para a gente vendo melhor. Vou abrir aqui esse tópico para a gente dar uma organizada nas ideias, né? Então, primeiro ponto, é uma lista de clientes potenciais do seu negócio, para o seu negócio, ok? Então, é uma lista de clientes? Nem sempre, tá? Nem sempre. Na verdade, se a gente está começando agora, se você está começando agora o seu negócio, é uma lista de clientes potenciais, ou seja, de contatos, né, de informações ali, de conexões que podem se tornar os seus clientes, tá? Que podem se tornar os seus clientes. Por que eu falei que nem sempre é uma lista de clientes, né? Porque pode ser que você já está na ativa há muitos anos, né? E você tenha contato com diversos profissionais, e esses diversos profissionais pode ser que grande parte deles aí você já desenvolveu algum trabalho no passado e atualmente você não desenvolve mais, por qualquer motivo que seja, tá? Então, esse cliente que já foi o seu cliente no passado, mas que ele está adormecido, ele poderia fazer parte de uma lista de prospecção atualizada sua, né? Porque você poderia prospectar novos trabalhos com um cliente antigo que você tinha, tá? Mas isso daí, pessoal, para quem já está nativa, quem já tem uma lista preparada. Começando do zero aqui, né? Começando da folha em branco, vamos colocar assim, uma lista de prospecção vai ser dos clientes potenciais, ou seja, não são clientes ainda, mas podem vir a ser seus clientes, ok? Ou do seu negócio, da sua empresa, tá? Então, o primeiro ponto é esse daí, saber que é uma lista de contatos de empresas, né, de possíveis clientes aí para o seu negócio, tá? Um ponto importante é o seguinte, nós vimos ali em outras aulas algumas classificações de clientes, né? Algumas hierarquias, né? Algumas distribuições ali de tipos de empresa no mercado, né? As fatias do mercado. Agora, nesse ponto da lista de prospecção, a gente sai um pouco do macro e vai para o micro, né? A gente sai do geral, né? E vai mais para o específico. Por isso que eu coloquei aqui dar nome aos bois, ou seja,
Eu não posso criar uma lista de prospecção muito abstrata, do tipo, olha, aqui eu tenho aqui como clientes potenciais cerca de 30 a 40 empresas que atuam com projetos de drenagem, eu tenho aqui de 10 a 15 empresas que atuam com loteamento, né? Eu não posso ser genérico na lista de prospecção. Numa análise de mercado, que nós vimos ali em outras aulas, uma análise de fatias do mercado, de possíveis fatias de clientes, possíveis classificações de cliente, sim, é uma análise um pouco mais superficial do cenário, até para você ter um espectro ali de como o mercado está montado hoje em dia. Mas na lista de prospecção, a gente sai desse genérico e entra ali no específico, né? Então, por isso que é importante que nessa lista a gente consiga dar nome aos bois, né? Então, entrar com as informações detalhadas desses clientes potenciais. Por quê, pessoal? Porque com essas ações detalhadas, a gente consegue organizar algumas ações práticas, né, que vão resultar na venda do nosso projeto, na venda da nossa consultoria, na venda do nosso serviço. Então, se eu tenho uma lista genérica, eu não consigo alicerçar as minhas futuras ações numa lista genérica, mas se eu tenho uma lista detalhada, eu tenho realmente uma lista de prospecção bem montada, sim, eu consigo organizar, planejar, montar o meu plano de ataque ali para conseguir viabilizar os meus projetos, os meus trabalhos e a minha consultoria, ok? Beleza. Outro ponto, né? Lista com detalhes suficientes, né, que nos dê aí subsídio para ações concretas, que é o ponto que eu acabei de até adiantar aqui para vocês, tá? Então, olha só, dentro dessa lista, alguns requisitos aqui são tidos como mínimo, né? Ou seja, requisitos mínimos para a sua lista de prospecção. Ah, professor, mas eu quero aprofundar ainda mais a minha lista, eu quero detalhar ainda mais. O céu é o limite, tá? Então, se você quiser detalhar, se você conseguir mais informações para agregar na sua lista, enriquecer a sua lista, melhor, né? O único cuidado que eu passo em relação a mais informações do que estão aqui, basicamente, nessa tela aqui para vocês, é o seguinte, tá? Ter mais informações é benéfico? É benéfico desde que você saiba o que fazer com essas informações, tá? É aquela diferença da inteligência e da sabedoria, né? Eu posso ser muito inteligente aqui nos dados, posso contar até com inteligências artificiais para levantar os dados para mim, ok, vai até um certo ponto. Mas o que eu vou fazer com essa inteligência, o que eu vou fazer com essa informação, já vai para o meu guarda-chuva da sabedoria, né? Saber o que eu vou fazer com essa informação. Então, se eu tenho uma lista de prospecção com 30 itens, pode ser que seja um overflow de informação para você ter que atualizar, fique um trabalho muito pesado, um trabalho muito maçante, né, que vai minar a sua atualização, ou seja, você vai ficar postergando, porque só de lembrar que você vai ter que atualizar 30 itens de cada empresa, meu pai do céu, você vai travar, você vai querer fugir dessa tarefa, né? Então, assim, mais informações é importante, é benéfico? Desde que você saiba o que fazer com essas informações adicionais, tá? Se eu tenho informação por informação, não faz sentido, ok? Então, na minha visão, o que eu trabalho são com esses itens que estão aqui na tela, que são 7 itens, tá? Não são 30 itens, mas também não é só um nome, né? São 7 itens ali que são interessantes para a gente começar uma lista de prospecção, ok? Bom, hoje em dia o nosso mercado, né, é movido pelas empresas, ok? Então a gente viu nas outras aulas, empresas públicas, privadas, etc. Mesmo que o cidadão atua de forma solitária no mercado, né, ele vai ter o seu CNPJ, né? Então ele vai ter o seu Almeida Projeto, né? O senhor Almeida vai ter o Almeida Projeto, né? O João vai ter o João R Consultoria, né? Então, mesmo assim, vai ter o seu respectivo CNPJ, tá? Então, o nome da empresa é imprescindível, tá?
Porque dentro dessa lista de prospecção, a gente vai começar a entender um pouco sobre a hierarquia das empresas, tá? Então, muitas vezes você tem contato numa empresa que tem, sei lá, 30 funcionários, e o contato que você tem não é tão relevante para o seu negócio, tá? Às vezes tem um contato lá de um estagiário, né? Bom, ok, você tem o contato do estagiário, mas se você busca, né, firmar alguma parceria com essa empresa, no futuro apresentar o seu trabalho, gerar valor para essa empresa, você vai precisar de contatos ali que são contatos-chave, que a gente fala, ou contatos tomadores de decisão.